Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do VG Seeds. Hoje eu vou continuar aqui justificação, parte 3. Então eu queria que você fosse para o texto junto comigo e a gente vai ler hoje Romanos capítulo 5, versos 6 ao 8. Vou começar por aqui e depois a gente vai para o verso 1, ok? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, obrigado por esse momento, que a tua palavra possa penetrar em cada coração que estiver vendo esse pequeno vídeo, que esse devocional possa chegar em casas e pessoas, jovens, todo tipo de pessoa que precisa aprender sobre a verdade do Evangelho, Senhor, da graça de Deus. Então, que essa semente possa dar fruto nos corações férteis. Em nome de Jesus, amém. Bom, havia uma guerra. Era isso que estava acontecendo entre Deus e o ser humano. Uma verdadeira guerra. E não havia paz. Como em toda guerra, não é possível ter paz. E o ser humano não tinha paz com Deus. E não havia paz entre nós e Deus. Mediante a isso, Deus, o Criador de todas as coisas, enviou seu próprio Filho, Jesus, a nossa semelhança, nascendo, vivendo uma vida perfeita, sendo obediente aos seus pais, vivendo uma vida justa, íntegra, sendo tentado, passando por situações difíceis, chorando, sentindo agonia. Em um episódio vai dizer que Jesus chegou a suar sangue pelo fato de tamanha angústia que ele viveu ao saber que deveria ir para a cruz. Então Jesus foi um ser humano, Jesus viveu uma vida de sofrimento, ele sabe o que é isso. E Jesus viveu tudo isso justamente para trazer uma coisa que a gente não poderia ter com Deus, que era paz. E a gente quer falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar sobre isso com vocês, sobre a justificação, aquilo que nos produz paz com Deus. Então, começando, eu queria ler com você Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías 53, verso 4 e 5. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Isaías 53, verso 4 e 5 diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja bem o que diz o verso 5, perdão. Diz que o castigo que estava sobre Jesus nos trouxe paz. E aqui a gente precisa entender uma coisa. O primeiro ato, né, de justiça, para promover justiça, para promover a nossa libertação dos nossos pecados, foi feito por Deus. João capítulo 3, verso 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A ação de nos salvar, a ação de nos reconciliar, de reconciliar o homem, a mulher, o universo com Deus veio do próprio Deus. A ação de nos reconciliar com Deus veio do próprio Deus. Não foi uma atitude nossa, não foi um mérito nosso. O texto de Romanos capítulo 5 vai dizer que Cristo morreu no tempo certo, sendo nós ainda pecadores. E vai dizer também que Deus provou que Ele nos ama, porque
Talvez até por uma pessoa boa alguém se anime a morrer, mas Cristo provou que nos ama quando ele dá a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por você e por mim quando nós ainda estávamos no pecado e quando nós estávamos fazendo coisas erradas, quando nós estávamos perdidos, Cristo deu a vida por nós. E ele não só deu a vida. Aqui eu quero deixar claro duas coisas. O ato de nos justificar, o ato de nos tornar inocentes diante de Deus, requereu de Cristo duas coisas. A primeira delas foi que ele vivesse uma vida perfeita no nosso lugar. E a segunda coisa foi que ele sofresse a condenação também no nosso lugar. Então a gente vai ter em Romanos capítulo 5 os nossos dois Adãos. O primeiro Adão, por meio dele, veio o pecado ao mundo, a condenação. O segundo Adão, sentido figurado, claro que eu digo, Jesus Cristo trouxe para nós justiça de Deus, vida eterna, reconciliação com Deus. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão foi obediente. Herdamos do primeiro Adão o pecado, mas herdamos do segundo Adão, Cristo, a justiça. E isso é o início de um processo onde nós somos transformados. A justificação é a porta de entrada para o reino dos céus, onde nós somos declarados justos, e isso mediante a nossa fé em Cristo. E agora eu vou para o ponto número 2. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início, na introdução, havia uma guerra, e nós estávamos debaixo da ira de Deus, debaixo de condenação, e nós não tínhamos paz. Porém, mediante todo esse sacrifício que eu acabei de dizer e a obediência perfeita de Jesus, nós agora temos paz com Deus. Porém, essa paz requer uma fé. E que fé é essa, Gustavo? E aqui eu quero explorar um pouco você, a natureza da fé, e te dar 4 características rápidas sobre fé. Primeira coisa que a gente aprende sobre essa fé, Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé, ela vem de onde? Ela vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? O ouvir do Evangelho, o ouvir da palavra de Deus. Ok? Então, a fé cristã, a nossa fé, ela não é uma fé sem direção. Ela é uma fé em um conteúdo. E que conteúdo? O Evangelho. Cristo que viveu e que morreu e ressuscitou. Agora, a nossa fé, ela também não é somente num conteúdo, mas ela também é em uma pessoa, o Cristo encarnado, o Verbo vivo. 1 João vai dizer que nós vimos, né, e testemunhamos do Verbo da vida que se fez carne. Então, a nossa fé, ela é uma fé em um conteúdo que é o Evangelho e também é uma fé em uma pessoa. Segunda característica é receber. Quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente recebe. Recebe o quê? O perdão. Eu preciso receber e saber que eu fui perdoado, que Cristo foi condenado no meu lugar. E eu não estou mais debaixo de condenação. Terceira característica é a confiança. Eu não tenho mais confiança na minha performance espiritual. Eu não tenho mais confiança na minha autojustiça. Ela foi quebrada. Eu não tenho confiança no meu orgulho. Eu confio totalmente na obra perfeita de Jesus, na vida perfeita de Jesus e na morte e na ressurreição de Cristo. E eu me alegro nessa verdade. E quarta característica da fé, a fé ela vai envolver renúncia. Renúncia de quê? Renúncia da minha própria confiança na minha bondade, naquilo que eu sou, naquilo que eu posso fazer. Não, eu renuncio pela minha confiança em Cristo Jesus. Eu renuncio meus próprios interesses e coloco os interesses de Cristo em primeiro lugar. Mediante isso, eu vou ter paz com Deus. A guerra acabou. Ela foi
totalmente exterminada por meio de Cristo Jesus, mediante a minha fé. Não há mais guerra, há uma relação constante, contínua, graciosa entre nós e Deus. Nós estávamos debaixo de condenação e ira, e agora nós estamos debaixo de perdão e graça. Nós estávamos debaixo de condenação e ira, porém agora, confiando em Jesus, nós estamos debaixo de perdão e graça. E o versículo vai continuar dizendo que agora nós estamos firmes nessa graça. E essa palavra firme nessa graça é exatamente, ela quer dizer que nós estamos em um estado de justificação presente. Nós fomos justificados, isso aconteceu no nosso passado quando a gente creu em Jesus, mas agora nós estamos firmes. Nós estamos justificados, somos justificados, e é um estado permanente, para sempre. Eu posso me apegar nessa verdade? E para encerrar, Gálatas capítulo 2, verso 20. Porque a vida que vivo agora, eu vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo quer dizer é que a vida que ele vive agora, não a vida do passado, não, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso significa que há muitos cristãos que são crentes há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 50 anos, mas eles não têm paz, eles não têm alegria, eles não têm gozo, eles não têm exultação em Deus. Por quê? Porque ainda não entenderam que a vida que eles precisam viver agora é uma vida de fé constante, de crer, de confiar, de receber e de renunciar. Eu preciso confiar totalmente em Jesus. E eu preciso me alegrar constantemente com a obra de Cristo Jesus, com o que Jesus fez, e não com o que eu faço. Eu preciso tirar minha confiança da minha performance espiritual, da minha performance religiosa. Eu preciso tirar minha confiança nas minhas obras e colocar minha confiança totalmente nas obras de Jesus. E mediante a isso, eu vou entender que o amor de Cristo me constrange e ele é combustível. Ele é um motivo para que eu ande em alegria, eu ande em paz. Então, se você quer ter paz, se você quer ter alegria, se você quer ter uma vida abundante em Jesus, você precisa entender que a vida que você vive agora precisa ser totalmente uma vida de fé em Jesus. Pregue esse evangelho para você mesmo todos os dias. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. E até a próxima.